Oi, pessoal! Hoje eu vou conversar com TH Fernandes. TH é produtora audiovisual com mais de 20 anos de experiência e entre os seus diversos trabalhos está o filme No Silêncio do Teu Olhar. Seja bem-vindo, TH! Obrigado, Mari. Obrigado pelo espaço aqui de estar falando mais uma vez sobre cinema, né? Um assunto que eu gosto tanto de falar. Fico agradecido pelo convite. Bom, eu peguei uma breve sinopse do filme, não queria colocar muita coisa para não dar muito spoiler, mas a história acompanha a Rafa, que é um adolescente surdo em uma escola de ouvintes, e Davi, um garoto popular e vocalista de uma banda escolar. Entre os olhares, os dois atravessam as dúvidas e os encantos da juventude e descobrem um no outro a escuta. O curta-metragem mergulha em temas como identidade, descobertas e pertencimento. Bom, TH, para começar, eu queria que você contasse para mim o que te inspirou a falar sobre os temas do filme. Certo, Mari. Na verdade, foram várias coisas, assim. Há um tempo atrás, eu acabei co-dirigindo um documentário aqui em Maringá sobre a comunidade surda, assim. E aí, cara, as histórias me tocaram demais, sabe? E eu conversando com o Alan, né, que é o produtor do filme, a gente comentou, assim, de fazer um dia um filme sobre um romance entre surdos, porque muitas coisas do que o pessoal comentou naquele documentário foi uma fase difícil para adolescentes, né? E aí também essa questão de namorar alguém e tudo mais, eles acabam namorando sempre gente ali da comunidade surda também, eles sofrem muito bullying na escola, enfim. Essas histórias foi me pegando, assim, sabe? Daí conversando com a Alan, a gente foi falando, né, de fazer um dia a gente tinha vontade de fazer uma história de amizade entre garotos surdos e tal, e daí, conversando mais, a gente chegou na conclusão de um dia fazer um romance, né, gay, que tivesse um dos protagonistas surdo também. E aí, um dia também eu tava, um filme que é uma referência muito forte para mim nesse filme é o Eu Não Quero Voltar Sozinho. E um dia eu tava assistindo com a minha sobrinha, tava apresentando para ela, porque ele é um curta que depois virou um longa, né? E ela gostou demais do filme, assim, nossa, ela adorou, tanto que toda vez que eu ia lá para a cidade dela, ela pedia para assistir de novo e tal, ela sempre, nossa, ela amou, assim, esse filme. E aí um dia eu comentei com ela, eu falei assim, você quer que o tio faz um filme desse para você? Se quiser eu faço, assim. E ela falou que queria, daí eu fui lá, escrevi o roteiro. É meu primeiro roteiro, vamos dizer assim, profissional, assim, né, que eu próprio dirijo, que geralmente eu não gosto, assim, de dirigir os próprios roteiros e tal. E aí eu peguei, escrevi e dei para ela ler, assim. Eu falei, daí, ficou legal? Nossa, daí ela quase chorou, assim, lendo o roteiro. Ela falou, nossa, ficou muito lindo, você consegue fazer mesmo, tio? Daí eu falei, claro. E fui atrás, né? Prometi para minha sobrinha, tinha que cumprir. Que Aí lindo! foi contemplado na Aniceto Mate, né? Foi assim, um dos melhores sets da minha vida, assim. E todo mundo que trabalhou nele comenta isso, assim, que foi muito leve, foi muito gostoso. A gente gravou numa escola mesmo, então lotado de adolescente, assim, mas ao mesmo tempo que era uma bagunça, também era muito organizado, eles foram muito respeitosos quando a gente falava, agora a gente vai gravar ainda, eles prestavam atenção, faziam certinho. Foi muito gostoso, cara. Foram dias, assim, muito legais mesmo. A figuração, ela é feita com estudantes mesmo? São pessoas que têm o estudo das artes cênicas? Que tem muitos figurantes, né? Tem muitos figurantes, mas são atores. São Né? O atores, pessoal todos eles. são atores. Acho que a única que não é ator ali é a minha sobrinha, porque daí eu acabei colocando ela no filme, Ai, assim. que legal! Ela é uma das amigas ali do Davi, que aparece na rodinha do Davi. Ai, que legal! Então ela se realizou por completo. Então não só É, viu o filme acontecendo, mas participou. fez parte também. E você vê que temas como esses são abordados no audiovisual? E se são abordados corretamente, na sua visão? Então, eu tinha um pouco de receio, sabe, Mari, quando eu fiz essa proposta, assim, do filme, pelo fato de não ser uma pessoa surda e tal. Conversei, assim, com algumas pessoas, né, e o pessoal falou que, tipo assim, não é só sobre isso o filme também, né, ele é um romance, tem uma questão LGBT, que daí, eu acho que isso também tem essa questão do protagonista ser negro também, então eu acho que o filme tem várias camadas, e eu acho que precisa, assim,
ser falado ainda é pouquíssimo abordado, pouquíssimo, assim. Tanto que teve uma aceitação muito grande pelo público, né? Principalmente pela comunidade surda. O pessoal abraçou demais, assim, tanto todas as sessões que ele teve foram sempre lotadas, desde a estreia até a última, sempre foram sessões lotadas. Eu acho que a gente tem que falar, assim, a Blaché Filmes, que é a minha produtora, ela já tem essa característica, né, de tratar de temas sociais, falar, né, sobre isso. Então, eu acho que a gente tem algumas coisas assim que surgem, acho que os editais hoje já pedem mais também, né? Filmes que abordem temas sociais, mas ainda a gente tá começando, né, a trazer essa luz para esses assuntos. Acho que a gente ainda precisa de muito mais. O Pedro Siena, que é o Rafael, ele é um ator surdo, né? Como que foi esse processo de produção com o ator surdo também? Então, o Alan, ele era o intérprete da direção, assim, a gente tinha pessoas surdas também na produção, a gente tinha outros intérpretes também na produção, e o Alan, ele ficou nessa parte de me auxiliar ali, porque o Alan tem muito envolvimento, né, com a comunidade surda, enfim. E aí, então, ele fazia essa parte de dirigir, mas o Pedro é um puta ator, né? Então, assim, ele entendeu rapidamente, assim, qual era a essência do personagem. Então, para ele foi muito fácil, assim, desenvolver esse personagem, assim. Lógico que a gente teve, né, esse trabalho de preparação. O Alan teve um trabalho de preparação com eles bem antes, então ele já vinha preparando os dois para um momento ápice ali do filme, que eu não vou dar spoiler para quem não viu ainda, mas porque é isso, né? Tinha que ter porque senão eles se conhecem na hora da gravação, assim, não gera essa conexão. E o filme ele fala muito sobre conexão, né? Dessa coisa do olhar, enfim. Então, o Alan fez um bom trabalho, assim, de já vir preparando os atores antes, e o Pedro também é um ótimo ator, então foi relativamente, acredito que tranquilo, assim, essa direção. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais que existem da acessibilidade, que já é muito importante, só que para a inclusão, né? Que a inclusão é você incluir os atores surdos dentro da produção, dentro da atuação. Você acredita que, para além da acessibilidade, está existindo um avanço aqui em Maringá nessa questão da inclusão de pessoas surdas, cegas, no cinema? Eu gostaria de falar que sim, mas eu acredito que é ainda timidamente, sabe? Esse documentário que eu falei para você que eu co-dirigi foi com uma co-diretora surda também. Tinha muitas pessoas surdas assim na produção, enfim, no processo todo, mas eu não vejo, assim, eu vejo é, uma ou outra coisa ali que às vezes só é um co-diretor surdo, mas não vejo, infelizmente não, assim, não, também para pessoas cegas, não vejo, assim, pelo menos. Eu sei que no teatro tem bastante. Uhum. No teatro, inclusive, as peças, né, da Arena das Artes, assim, eu sei que foi também uma força para eles, essa questão de irem no teatro e ver que não tinha essa acessibilidade, foi uma das coisas que motivou eles a buscar. Eles têm teatro bilíngue, né, assim, então eu sei que para o teatro eles já estão mais avançados nessa questão, agora no cinema em Maringá ainda timidamente, assim. São desafios, né? Um passinho de formiguinha. Não, mas é buscar evoluir, né. E sobre o seu processo de produção em geral, quais que foram os maiores desafios da produção? Desse filme, você fala? Sim, sim. Nesse filme, na verdade, eu sou diretor e roteirista, né? Uhum. Então, mas eu acho que para a produção em si, acho que a primeira coisa para nós foi a questão de conseguir uma escola vazia, né? Porque a gente precisava de uma escola vazia dentro de um prazo ali que a gente tinha do edital. Então, a gente conseguiu 15 dias das férias de janeiro, assim. Então, a gente acabou o ano novo, a gente já entrou porque no comecinho de janeiro eles já tinham que usar a escola e tal. Então eu acredito que esse foi o maior desafio, e lógico, depois dirigir tantos atores, né? E eu nem coloco essa questão da direção do Pedro porque fluiu tão bem, assim, sabe? Ele é um Uhum. ótimo ator, assim, Uhum.
E ele estava muito ligado no set, assim. As pessoas geralmente perguntam, né, se essa foi a maior desafio, e não foi, assim. O Pedro, ele é um ótimo ator, o Alan também fez um ótimo trabalho, assim. Essa parte, vixe, eu tava cegada, assim. Acho que o maior desafio mesmo foi dirigir muitos atores, né? Em pouco tempo, assim, tem uma cena, a cena final lá, acho que foi a cena mais difícil para mim. A cena final e a primeira, para mim, foram as duas cenas mais difíceis. E eu acho que foram esses mesmo. Mas valeu a pena. A cena final é muito linda, nossa. E vamos aos números aqui. O filme foi gravado integralmente em Maringá e contou com mais de 50 profissionais do audiovisual. Qual que é o impacto de todo esse número na economia criativa da cidade? Nossa, é um impacto muito grande, assim. Eu acredito que foi. É que agora o Prêmio Aniceto Marte ele mudou de formato, né? Mas eu acredito que foi um dos curtas com mais orçamento, assim, que teve na cidade. E aí a gente vê, né, assim, a importância desses investimentos, porque realmente impacta, né? Eu sempre falo assim, quando a gente faz um filme, não é só nós ali, os profissionais de audiovisual que estão ganhando, né? Porque você vê, esses 50 profissionais, eles tiveram que comer durante esse período, né? A gente caracterizou a escola inteira, assim, então pintaram a cantina, um monte de coisa. Essas tintas, esses materiais de pintura foram comprados no comércio, né, de Maringá. Se deslocar, esses profissionais tiveram que se deslocar até o set de gravação, enfim, várias outras coisas, né? O pessoal do figurino, que o figurino desse filme também, ele foi todo feito, né? A gente não pegou o uniforme da escola, a gente inventou uma escola, né? Então, todos esses figurinos de todos aqueles alunos tiveram que ser confeccionados, né? Então, aí você ganhou a loja da camiseta, a costureira, todo mundo. Então, assim, a gente impacta muito a economia criativa na cidade. Então, às vezes as pessoas têm a falácia de falar, por que não cata esse dinheiro e não dá para não fazer não sei o quê, papapá. Não dá porque é uma pauta, né, uma pasta já da cultura, só que você tem esse investimento de volta na cidade, né, que vai virar imposto para a prefeitura, que aí sim pode ser revertido em coisas para a cidade, né. E qual que foi a lembrança mais especial que você tem no período de direção do cinema? O Fernando me contou que foi um filme bem especial para você. Foi, com certeza, assim, igual eu te falei, poder fazer isso para minha sobrinha, Uhum. porque o cinema ele é perene, né? Ele Isso. fica aí. Então, ela também vai ter essa lembrança para sempre, sabe? Ela vai poder. Ela já fez isso, na verdade, né? Uhum. Ela fala para as coleguinhas dela na escola, para as professoras, né? Eu vou no cinema assistir um filme que meu tio fez. Então, cara, poder ter essa lembrança, assim, sabe? Poder ter a minha família sempre na primeira fileira ali, vendo meu trabalho, falando do cinema como um todo, assim, a minha mãe, ela tem problema de visão, né? Então, assim, a minha mãe participou do meu primeiro filme, e Olha só, qual que foi? foi Berê a Liberdade, que na verdade é uma história que ela me contou e eu transformei num filme. Que bacana. Então, pô, cara, eu poder fazer tudo isso através do cinema, sabe? Para mim não tem preço, assim, não tem que falar. Você aprendeu alguma coisa especial, marcante? Se sim, o que que você aprendeu? O que que ficou em você, principalmente? Nesse filme, tudo, assim, eu acho que não tem uma pessoa que não tava naquele set ali que não foi marcado, sabe? Assim, porque foi uma alegria constante, sabe? Assim, quando a gente trabalha dentro de um orçamento que é o ideal para a produção, você vê os profissionais sendo valorizados, sabe? E eles podendo colocar todo o seu potencial criativo numa obra e ser valorizado por aquilo, não precisar trabalhar horas e horas, sabe? Poder trabalhar dentro de um horário que é o aceitável, com respeito, sabe? Assim, um set totalmente com respeito. Foi maravilhoso, assim, eu tenho ótimas lembranças. O filme já rodou em bastante lugares já também, né? Já, a gente vai. Foram Maringá, rodou em outras cidades também já? Já ele está indo para muitas mostras também, né? Agora a gente vai começar a escrever ele em festival. Olha só. Ele ainda estava. Porque, como ele tem esse tema, né, da questão da comunidade surda, assim, então ele acabou indo, né, para algumas universidades também. Eu não vou lembrar de cabeça agora, assim, as cidades, mas ele deu uma rodada boa. Aqui em Maringá também, a gente anunciou a última sessão e acabou tendo outra.
E terão mais ainda, ele vai voltar para. Olha só, essa era a pergunta que eu tinha deixado para o final, mas você já deu spoiler já. Vamos ter mais, então, no futuro. Vai ter em breve aí. Quem não assistiu vai ter a oportunidade de assistir, porque vai ter mais uma sessão bem especial, inclusive. Olha só, e quem já viu vai poder ver de novo. Vai, com certeza. Eu aconselho quem já viu ver de novo, porque vai ser bem especial mesmo. Eu não posso falar ainda o que vai acontecer, mas já garanto. Pode me contar depois no off que eu vou anunciar também. E alguma fala de alguém te marcou? De algum feedback do público te marcou? Você vê alguma? Sabe o que me marcou? Me marcou ver tanta gente chorando nas sessões. Eu vi aquilo assim, eu falei, caramba, eu fiz. Tipo, eu não tinha essa pretensão, sabe? Era um presente meu para minha sobrinha. E aí, cara, eu vi muita gente chorando, assim, as sessões, eu só escutava. E depois o pessoal vinha falar comigo, sabe? Assim, e falava, cara, que filme sensível. Porque é isso, assim, eu sempre falei, assim, é porque eu não queria dar um spoiler, sabe, sobre a história aqui. Mas eu sempre falava que eu queria fazer um filme que não tivesse o drama que geralmente as pessoas LGBT têm, sabe? Que no final é sempre ou morre, ou é traído, ou é pega uma doença, ou é não sei o quê, ou é não sei o quê. Sempre os filmes, né, são tratados assim. Agora que tá mudando um pouco, né? E eu sempre falava, cara, eu queria fazer uma história leve, sabe? Assim, tipo, só ser leve, assim. E aí, eu acho que isso também tava nas pessoas, assim, não só nas pessoas LGBT, mas eu acho que isso, as pessoas estavam querendo ver também uma coisinha leve, sabe? E aí, era, isso aí me impactou demais, assim, quando ia nas sessões e eu via muita gente chorando, assim, sabe? Existe uma idade específica, um público-alvo para o filme? Todas as pessoas podem ver? Ele é recomendado para cima de 14, né? Uhum. Porque tem um gesto obsceno, né? Mas é. Mas não, assim, eu acho que ele é recomendado para pessoas sensíveis, sabe? Assim, pessoas que estão a fim de ver algo relativamente sensível, assim, que estão a fim de se emocionar e ver uma história bonita, sabe? E o que você espera que que o espectador sinta e reflita depois de ver o filme? Acho que respeito, sabe? Assim, respeitar, saber respeitar as diferenças, saber respeitar o próximo. Eu acho que o respeito é a maior lição desse filme, assim. Perfeito. Temos. TH, muito obrigada pelo nosso bate-papo. Inclusive, vi o filme hoje, maravilhoso, estou emocionada. Que bom que Espero você poder ver numa sala de cinema ou em alguma mostra, festival aqui em Maringá. tá certo. Eu vou te avisar, então, a próxima que vai ter aí. Vai, porque vai ser bem especial mesmo. Tá, joia? Pode deixar. Muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço o convite mais uma vez. Beijo, sucesso aí para a revista e tamo junto. Tamo junto.